Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a segunda parte de limites com duas variáveis, né? Duas ou mais variáveis. De fato, né, a gente vai mostrar como é que calcula esse tipo de limite. Bom, então vamos lá. Então, algumas formas de resolução que a gente aprendeu lá em cálculo 1 também servem para resolver limites com duas variáveis aqui no cálculo 2. A primeira delas, né, é a substituição direta. Então, a gente tem aqui o limite, né? No caso, o limite de xy tendendo o x tende a 1 e o y tende a 2 dessa função aqui, né? Xy ao quadrado sobre x mais y. Então, nesse caso aqui, a gente pode, de fato, aplicar a substituição direta, né? Porque aplicando aqui a substituição, a gente vai ter, então, que o x tende a 1, né? O y aqui tende a 2, então fica 2 ao quadrado, sobre 1 mais 2. Então aqui a gente vai ter 4 sobre 3. E aí não tem problema de indeterminação, né? Então nesse caso fica muito simples, né? Você fazer a forma de resolver. Bom, agora quando a gente tem um limite, né? Onde você vai substituir e você vai encontrar uma indeterminação, né? Um absurdo. Então aqui a gente tem um outro limite, né? De xy, quando x tende a 0 e o y tende a 1, dessa função aqui agora. X ao cubo y sobre mais aqui, x ao quadrado vezes y à quinta, dividido, né, por x ao quadrado vezes y. Então aqui fica muito óbvio, né? Porque se a gente for fazer a forma de substituição, a gente vai ter então que o x aqui vai ficar 0 ao cubo vezes 1 mais 0 ao quadrado vezes 1 à quinta, né? Opa, vou voltar para cá. 1 à quinta. Dividido, né? X ao quadrado aqui no caso vai ficar 0 ao quadrado, né? E o y aqui tende a 1, né? Então aqui a gente vai ter em cima, né? 0. E embaixo também vai dar 0. Ou seja, problema aqui, né? Uma indeterminação. Então, nesse tipo de situação, a gente também pode fazer, né? Aquelas velhas táticas que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Então, aqui no caso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou aqui repetir o limite. E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa parte de cima, eu vou pegar e colocar em evidência, né, o x ao quadrado y. Ele se repete aqui e se repete aqui o x, né? Da mesma forma o y também. Então vai ficar x ao quadrado vezes y. Se eu tirar aqui, como aqui tem x ao cubo, eu estou retirando x ao quadrado, né? Então ainda vai sobrar um x aqui dentro. Aqui eu vou retirar o y, então fica só x. Mas aqui fica x ao quadrado, eu estou retirando um x ao quadrado, então não vai ficar ninguém. E aqui eu tenho y à quinta, ou seja, eu tenho o y 5 vezes. E aí eu estou retirando apenas 1, então vai sobrar y à quarta, dividido por x ao quadrado vezes y. Aí percebam que nesse caso eu posso então cancelar esses dois termos aqui, sobrando apenas isso, né? Limite de xy, quando x tende a 0 e o y tende a 1, de x mais y à quarta. E agora a gente pode aplicar a forma de substituição. Então, o x fica 0, o y fica 1 à quarta, só que isso aqui vai dar 1. Então, agora o limite está resolvido. Beleza? Só mais uma aqui, tá? Limite de x ao quadrado menos y ao quadrado dividido por x menos y, onde o x tende a 2 e o y também tende a 2. Da mesma forma que o exemplo anterior, se a gente for aplicar a forma de substituição direta, vai dar problema aqui, porque vai ficar 0 em cima e o 0 embaixo. Então, o que eu vou fazer?
Percebam que aqui em cima eu tenho uma diferença de quadrados, né? Então, eu vou aplicar essa regrinha aqui, ó. Um cara ao quadrado menos outro cara ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar limite, né, de xy, 2 e 2. E isso daqui eu vou aplicar aqui, ó. Então, isso vai ficar x mais y, que multiplica x menos y, dividido por x menos y. Aí percebam que esse fator é igual a esse fator. Eu posso cortar. E agora eu posso aplicar a substituição. No caso, o x tende a 2 e o y também tende a 2. Então, no final da história, esse limite é 4. Né? E aí, só para finalizar esse vídeo aqui, outra forma também de resolução é aplicando o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche. Esse teorema a gente também viu lá em cálculo 1, né? É muito útil para você poder também resolver alguns tipos de limites, e também vai ser muito útil aqui para resolver esse tipo de limite com mais de uma variável, né? Então, qual é a ideia aqui? Eu tenho uma função, né, no caso uma função limitada, e o limite de uma outra função, no caso f é limitada, e eu tenho que o limite da função g, que é uma outra função, não é a função f, ela dá zero. Então, a gente tem que o produto desse limite, né, ou seja, o limite desse produto de duas funções, vai dar zero. Resumindo tudo isso daqui, a gente tem o seguinte: f é uma função limitada, ou seja, ela tem um valor, né? E o gráfico dela não ultrapassa esse valor, não vai conseguir passar desse valor, tá? Então, por isso que a gente diz que a função f é uma função limitada, tá? Então, eu vou pegar uma outra função, vou chamar de g, tá? De tal forma que o limite dela dá zero, né? Então, se f é uma função limitada e eu tenho que o limite de uma outra função g dá zero, quando eu multiplicar essas duas funções e calcular o limite dela, isso vai dar zero. Então, vamos aplicar isso daqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar aqui o limite, né? Vou pegar aqui um limite, ó. Limite aqui, eu tinha colocado x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado de xy tendendo aqui a 0 e 0, tá? Que multiplica raiz quadrada de y ao quadrado menos x. Então, eu quero calcular esse limite aqui, né? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de y ao quadrado menos x. Então, a gente percebe o seguinte, né? Não tem como substituir, né? A gente vai ter uma indeterminação aqui nessa primeira função aqui, né? Então, de fato, né, eu já sei que f é uma função limitada. Essa função aqui eu vou chamar de f e ela é limitada. Então, a gente já tem a primeira condição aqui, né? E essa outra função, se eu aplicar a substituição, né, calcular aqui em cima, né? Se eu aplicar aqui o limite dessa função aqui, ó, quando o x e o y tenderem a 0 e 0, de fato isso aqui vai dar 0 ao quadrado menos 0, e isso dá 0. Então, eu já tenho as duas condições. Eu já sei que essa função aqui, essa primeira função, ela é limitada, beleza? E a segunda função, quando eu substituo os valores, né, de x e y, elas vão dar, o limite vai dar 0. Então, obedece tanto à primeira condição como à segunda condição. Então, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que esse limite aqui, né, que envolve o produto das duas, vai dar 0. E é essa a forma que você resolve, né, esse tipo de limite, né, um produto, onde você pode aplicar então o conceito do teorema do confronto. E era essa a ideia do vídeo de hoje, beleza, galera? A gente vai treinar essas questões em outros vídeos posteriores, beleza? E no próximo vídeo teórico, né, a gente vai ver, né, como é que prova que determinado limite ele não existe. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.